Fazer a live, então a gente vai voltar, só que como o Bruno tá trabalhando bastante, graças a Deus, voltaremos assim quando for necessário, né, amor? Fala aí com a O galera. pessoal acho que é meio cansado de já me ouvir, mas tem que ouvir você. Você é mais bonitinha também. Eu sou bonitinha, mas eu sou mais arretada. Eu sou mais calminho. Meu marido é muito mais calminho, então ele vai ficar aqui. Como é uma brincadeira nossa, ele vai ficar quando eu falar algumas heresias. Brincadeira, gente. Eu coloquei aqui o título da live, que o Deus de paz é o Deus que também defende. No tema de hoje, né, falando sobre Afeganistão, falando sobre o que achamos, né, amor? Sobre tudo isso. E eu vou iniciar falando que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que orar. Fazer nada é tomar um lado, como a gente sempre fala nas nossas lives. A omissão é tomar um lado, então, a partir do momento que você segue sua vida e você não lembra de quem precisa de você, você tá se omitindo. Então, eu acho que um dos maiores deveres como cristão que nós temos é orar por eles, orar pela paz nesses países, principalmente nesses países como o Oriente Médio, e que, enfim, a guerra está lá todo o tempo, né? Então, Israel acontece bastante isso com Israel, mas Israel é muito bem planejado, bem equiparado com as suas tropas, seus planejamentos, né, amor? Estão muito preparados, bem equipados, né? Já esperam por isso, né? Porque o convívio deles é de atrito. Então já espera já o confronto, né? Antes, vamos fazer uma oração, amor? Vamos. Tá vendo, gente? Ele sempre me orientando. Com um bom marido. Então, vamos lá? Vamos. Você ora? Você ora, você puxou? Minha esposa tem vergonha de orar, gente. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por cada um aqui, Senhor. Obrigado pela essa mesa. Uma mesa da comunhão, Senhor. Obrigado pelas oportunidades, por te ouvir, por saber mais de ti, Senhor. Fala conosco no meio e por nós. Por favor, Senhor. Passa o pão mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, falando de Israel, já que o meu marido puxou o assunto de Israel, né? Israel, desde a história dele, desde o início da história dele, sempre houve guerra, né? Praticamente. As pessoas acham que Israel tomou aquela cidade, aquele país, do nada, quanto na verdade Abraão entrou naquela terra e comprou. Ele tinha dinheiro, ele comprou as terras e Israel era um grande país, bem maior do que é hoje. Mas enfim, não vamos falar de Israel hoje. A Aline fala sobre isso nas lives dela? A Aline não fala sobre isso. Ela não fala, eu não aprendi com a Aline, mas tem um canal bastante legal, assim, pra vocês aprenderem coisas de Israel, que se chama Israel com Aline. Ela fala bastante das histórias de lá e ela liga bastante histórias com a Bíblia, então é bem legal. Arqueologicamente falando, então teve até uma live dela com o pastor, como é o nome dele? Rodrigo Silva. Muito boa. E eu recomendo vocês verem a live dela com o Rodrigo Silva. Tem a live também do Rodrigo Silva no podcast Inteligência Artificial. Tem o podcast também dele no Flow. Eu não gosto muito do podcast do Flow, mas quem gosta tem bastante conteúdo riquíssimo lá, muito bom. E falando do Afeganistão, você quer falar alguma coisa? Bom, introduzir algo que te chamou a atenção? Não, a gente fala assim, o que eu e minha esposa a gente tem conversado muito entre nós e com a galera que tem se aproximado da gente, né? Enfim, amigos, enfim. É que assim, a gente
tem que saber de qualquer assunto da política. Isso deve ser básico do cristianismo, né? Foi estabelecido lá, as leis foi dado por Deus, né? Então, assim, a gente... de novo, gente, aqui a gente sempre fala de todo mundo, a gente fala sobre qualquer assunto e tal, mas a gente acaba voltando um pouco para aquele público que ele já tem um convívio, que são os evangélicos, vamos falar assim, os cristãos também, católicos e tal, pessoas que já têm já um convívio já com o cristianismo e tal. Então, assim, já partilha por esse assunto, então a gente acaba falando com esse tipo de galera, tá? Mas cada um aí na sua crença pode ir e falando que acredita e tal. Então, enfim, voltando, a gente entende, e a gente tem falado com a galera, que a gente está reconectando. Então, assim, então a política ela é não só necessária, como ela é fundamental, ela faz parte mesmo. A gente tem que entender. Ah, mas eu não gosto. Política é igual futebol, não se discute. Não. Se discute. Talvez o nosso temperamento não saiba entrar numa discussão. E eu acredito que isso é culpa nossa, do cada vez mais menino, e a gente foge dos nossos compromissos. O Bruno, ele falou uma coisa que eu sempre tive em mente, eu sempre gostei de estudar política. Então, é um assunto que pra mim é fácil fluir, assim. E quando eu me converti, que eu soube do anticristo, apocalipse, essas coisas, eu ficava assim, gente, como que... Era muito difícil conversar com os cristãos antigamente sobre política, né? E aí eu ficava me perguntando como que as pessoas não ligam a política com o cristianismo, sendo que o cristianismo, a política nasceu no cristianismo, que as leis vieram de Moisés para nós, e a nossa Constituição brasileira ela é fundamentada nas leis de Moisés. Então, como que a gente não consegue ligar o cristianismo com a política, sendo que a política nasceu no cristianismo e provavelmente vai morrer também, porque a Bíblia fala do Apocalipse que vai ter o anticristo. Então, quando você imagina de anticristo, você imagina que ele vai vir como? Não. Gente, já foi a época que a ONU fazia alguma coisa pelo mundo, tá? A ONU não tem poder nenhum, elas não interferem em lugar nenhum, principalmente Israel. Tudo que acontece em Israel, vocês nunca vão ouvir um posicionamento da ONU. Então, o anticristo, ele vai vir e vai fazer o tratado de paz no Oriente Médio, né? E aí, voltando para a parte do Afeganistão, que a gente puxou hoje... o governo do Trump, ele era um governo que era muito aplaudido pelos judeus, porque ele beneficiava muito o Oriente Médio, né? Ele fez um acordo de paz que era impressionante, que através desse acordo de paz ia ter um metrô incrível, que era submarino, né? É submarino que fala, não? Eu acho que deve ser isso. Não era submarino, era debaixo do mar, não era? Por isso que eu falei, um metrô submarino. Enfim. Ele não era em água, né? Ele era debaixo do... debaixo do mar. Não é só lá, era bem extenso, né, o projeto? O projeto era bem extenso, mas vinha de Dubai até Israel. Então, assim, ia ser incrível, assim. Então, ele fez esse submerso, o Choro falou. Obrigada, Choro. Ele ia fazer um metrô submerso. Então, assim, ia beneficiar bastante os países, né? Tanto do Oriente Médio quanto Israel, né? Israel, ele é bastante visitado pelos cristãos, apesar dos judeus não acreditarem em Jesus como Messias, mas era bem visitado pelos cristãos, é bem visitado, só não é agora porque as fronteiras lá ainda estão fechadas para o turismo. Então, assim, o Trump ele pensava bastante no Oriente Médio e em um dos países que ele também pensava era no Afeganistão. Então, a gente vê hoje os noticiários falando que o próprio discurso do Biden foi falando que essa retirada da tropa americana do Afeganistão já estava planejada pelo Trump.
realmente já estava planejada pelo Trump, mas era um planejamento de sair aos poucos e não deixar a população assim à mercê do nada. Ele não tinha feito um planejamento meia boca. Então, iria começar em agosto, não iria sair totalmente em agosto. Não teria como ele fazer isso, né? Essa era a vontade dele de não ter mais o exército americano no Afeganistão, justamente para não morrer tantos americanos, como o próprio Biden disse, mas não era um planejamento para sair assim do nada. Pelo contrário, ele sempre foi muito bom com planejamento no Oriente Médio e muito bem aplaudido pelos pessoal de lá, os cristãos e judeus, viu, gente? A gente cristão, nós cristãos, temos que reconhecer um líder que está beneficiando o povo a liberdade de escolha religiosa. Posso fazer um adendo aí? Fala. Uma coisa assim, que é uma opinião minha, assim, minha esposa, ela também escuta bastante eu falar, e eu vou usar um exemplo. A gente mora num condomínio onde tem um síndico aqui que o pessoal fica pedindo impeachment dele. O pessoal vive pedindo para ele sair. Por quê? Porque ele é meio rude em palavras. Mas desde quando a gente chegou aqui... Eu mesmo já tomei uma dele. Então, ele é forte em suas convicções, vamos colocar dessa forma, né? E aí, assim, ele realmente, ele perde a chance de ficar quieto? Sim, com certeza, assim, às vezes ele fala, ele extrapola. Mas eu tenho que reconhecer que ele é fundamental para esse condomínio. Que ele realmente faz. A cada ano o condomínio fica melhor. E aí, puxando, fazendo uma ligação disso, tem gente aí? Tem, a Amanda falou que tá com saudade dos nossos vídeos. Ah, que legal. Nossa, e a gente tá com saudade de fazer, eu não tô conseguindo nem aparecer, meu. Mas eu vou aparecer, o Bruno vai ser meu mandíbula, que eu falo pra ele. Eu sou mandíbula. Não, então, e aí, assim, normalmente a gente gosta, principalmente o brasileiro, a gente ocidental, a gente está preferindo, e é extremamente perigoso, gente, por favor, reparem nisso que eu vou falar, desculpa, eu não tô aparecendo, mas prestem bem atenção, assim, reflita se por acaso você não acaba fazendo isso. A gente gosta que as pessoas tratem de forma veluda com a gente, de forma bonita e não áspera. Só que a gente não percebe que muitas das vezes uma pessoa áspera, ela acaba fazendo por nós, vou melhorar. A gente prefere muitas das vezes ser tratado bem, mas ser roubado, porque a gente não está percebendo, do que alguém que está fazendo por nós, mas é uma pessoa chula, é uma pessoa de certa ofensa, de falar grosseiro e coisa do tipo. Então eu até fiz a ligação, aí fiz a ponte do síndico do condomínio, porque é justamente isso. Muita gente pede para ele sair porque ele é grosso, porque ele não tem muitas papas na língua e tudo mais. Mas o cara, ele faz e ele acontece no condomínio. E fazendo a ligação que eu tava puxando, o Trump, ele era isso. Agora ele voltou. Pode falar. Então, só tomando raciocínio, assim, eu mesmo, quando ela falava do Trump e tal, eu achava meio estranho. Por quê? Porque eu não pesquisava. Só que uma coisa que também a minha esposa tem prova, eu também não falava que entendia. Eu ficava... E aí o que acontece muito hoje, principalmente no meio cristão, que eu acho abominável, desculpa, assim, mas eu acho abominável. É muita gente falando e apontando o dedo e dizendo que é cheio de narrativa e cheio de opinião e não vê nada. Dá um Google ali de meia hora, a gente levanta uma questão, aí dá um Google de meia hora e vem com opinião. Ao invés de assumir, cara, eu não entendo sobre isso. Pô, eu tô vendo que você tá entendendo aí, você consegue me explicar? Gente, qual é o problema disso? E aí, enfim, voltando, eu comecei a pesquisar um pouco mais, porque eu vi que ela tocava nesse assunto, e eu percebi que o cara, ele era doido, mas ele faz. Veja bem. E fazia bem, né? E fazia bem. Veja bem, gente, não é o que aconteceu aqui em São Paulo com a frase, infelizmente, aí famosa aí, que é rouba mais faz. Não é isso não, tá? Mas assim, ele era doido, né? Era grosseiro em palavras, mas fazia. E, gente, é muito melhor uma pessoa desse perfil do que uma pessoa que trata a gente com palavras bonitas, trata bem a gente, ou dá até presentinho, mas rouba a nossa dignidade, a liberdade. Então, assim, o que tá acontecendo no Afeganistão, cara, com nem um ano, nem
desde quando ele pegou, vai... 7 meses. 7 meses. Então, não tem nem 10 meses, vai. Não tem nem um ano, né, de reinado, vamos colocar assim, de mandato. O cara já, meu, tipo assim, olha o que tá acontecendo. Tá perdendo a mão. Você vê as entrevistas, não sei se vocês, gente, mas assistam. As entrevistas, você vê na cara dele que ele tá sem graça. Ele não sabe o que ele fez, né? Ele não teve Na verdade, ele sabe o que ele fez. Mas sabe. ele não esperava que ia ter essa percussão, né? Tão grande do mundo. E que os caras também iam ser tão rápido, porque assim, os caras lá são fogo no pavio, pra estourar a qualquer hora. Então, a partir do momento que eles viram que saiu, é agora. Os caras não nem tipo assim, saiu, vamos se planejar. Não, o plano já tá montado. Saíram as tropas, bora tomar. É como aqui no Brasil, gente. Se a gente não tiver um exército bom nas fronteiras com os países que o comunismo tá ali imperando, já era também. Já tem bastante gente, inclusive, bastante classe A da Argentina vindo pro Brasil e tá lá tudo em Santa Catarina. Rio Grande do Sul, porque eles já estão vendo. Já estão vendo que no país dele, infelizmente, no país deles, eles não vão conseguir produzir mais. São empresários, gente de sucesso, gente. Assim, é triste, é triste. Eu tava falando com um amigo meu esses dias. O Choro tava aqui agora, né? Eu falei com ele, falei assim, cara, a Argentina é um país lindo, que eu tinha vontade de conhecer, agora já tá entrando nos países na qual eu acho que eu nunca conhecerei. Aí ele falou assim, nossa, por quê? Eu falei assim, porque tá virando uma Cuba. Cuba, Venezuela. Venezuela. Porque assim, quando a gente vai visitar esses países, o pessoal vem todo cheio de sorrisinho pra você, mas você tá ajudando o comunismo. Tá indo pra esses caras. O pobre continua mais pobre, mais miserável. O cara que ganhou a medalha de Cuba agora nas Olimpíadas, ele voltou pra terra dele e ganhou uma cesta básica. Tomaram com abóbora, porque não tem nas outras cestas. E aí ele ganhou uma cesta com abóbora. Com abóbora, olha aí, gente. Olha que maravilha, né? O dinheiro que ele ganhou, porque eles ganham dinheiro por conquistar a medalha. A medalha, inclusive, fora, né, a medalha. Então teve a medalha e o dinheiro. Toda a comissão, né, ganha ali. E aí voltou, tomaram isso do cara, mas deram uma cesta básica pra ele com abóbora, gente. Olha só que maravilha. Meu, uma extrema judiação. E assim, eu tô vendo que, meu, em nome de Jesus, que não. Mas esses empresários argentinos estão vindo pro Brasil, que eles estão vendo que a Argentina tá virando isso. Uma segunda Cuba, uma segunda Venezuela. E aí é triste. Eu não vou ter vontade, e aí de novo que a gente tá falando que o cristianismo, a política se mistura. Eu tenho muita vontade de conhecer. Eu não conheço a Argentina, mas eu abro mão de conhecer a Argentina se for pro meu dinheiro contribuir pro comunismo lá, contribuir para as pessoas serem escravizadas, maltratadas. Eu tenho que me impor. E aí outra coisa que me chama bastante atenção, né, é as pessoas comparar a Al-Qaeda com o cristianismo. Vixe, aí, gente, aí é maluquice, hein? Não, e o pior, eu vi cristãos comparar a Al-Qaeda com o comunismo. Gente, de verdade, assim, quando a gente vê os cristãos me desculpem a palavra, mas tão medíocre de intelecto, que não leem um livro no ano, ou pelo menos, eu ia falar um livro no mês, mas vou colocar assim uns 5 livros no ano. O que a gente tá virando, né? Os cristãos eram para ser as pessoas mais inteligentes e menos orgulhosas. C.S. Lewis fala que o orgulho é o pior vício que a pessoa pode ter. Ele não coloca como pecado, ele coloca como vício. E ele fala que o orgulho, uma pessoa que tem orgulho, ela é incapaz de conhecer Deus, porque Deus está acima dela. Por isso que os judeus também usam o kippah, que significa um sinal que existe Deus que é acima deles, né? Então, gente, comparar o cristianismo com o Estado Islâmico, com a Al-Qaeda, é de um... Eu não tenho nem palavra, amor. Me fala aí, porque eu não... Não tem adjetivo, né? Eu não tenho. Não, é preocupante, vamos dizer assim. É preocupante. Assim, é preocupante. É preocupante, porque assim... como o título aqui da live, o Deus de paz também é o Deus que protege. Então, assim, quando a gente
quando a gente compara o Al-Qaeda, a gente está totalmente desprotegendo os cristãos. Onde o Estado Islâmico está, eles perseguem cristãos. Então, como que você vai comparar? O cristianismo, hoje em dia, né, ele não persegue ninguém, né? Hoje, os cristãos e os evangélicos, que eles buscam é respeito. Me respeitem o que o meu pastor fala. Aqui a gente não tem ideologia de gênero, aqui a gente não tem feminismo, aqui a gente não tem minoria, porque o Deus da minoria é o mesmo Deus do negro, é o mesmo Deus de todos. A Bíblia fala pra gente respeitar, na verdade ela fala pra gente amar uns aos outros. Então, amando, a gente tá respeitando. Mas a Bíblia fala pra gente ir além disso, né? Então, a Bíblia fala pra gente amar o próximo. E não amar o negro, amar o gay, amar o... Enfim. Porque isso sim é segregar. Isso sim é segregar. Isso tipo, sim. Aquele lá é tal cor. Aquele ali faz isso. Não. Cara, é ser humano. Vamos falar de ser humano. Todo mundo, a gente deve se amar, a gente deve aqui, se respeitar, né? E aprender um com o outro. E, gente, é prazeroso, inclusive, né? Não é músico. Para aprender é prazeroso a gente aprender. Sim. Para alguns ainda, né? Para alguns ainda é. Mas eu confesso que para mim demorou eu ter essa consciência, assim. Porque eu achava que eu era o dono da verdade, que eu sabia muito. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que... Temos que ser humildes quando a gente vê que a gente não tá certo, né? Ou que a gente achava ou que nem algo, sabe, gente. Ou que nem sabe. Como eu falei, ou que não sabe, porque eu já vacilei demais. Mas tem uma coisa que isso eu tenho convicção e eu posso falar, é que pelo menos no ponto na qual eu não sabia e nos pontos na qual eu não sei, aí isso daí eu confesso. Mas eu tenho visto, mas eu tinha outros problemas. Meus erros eram outros, mas esse daí... Eu não tive muito não, assim, meus erros eram bem outros, assim, bem grotescos. Pior que esse, mas falando nesse, eu acho muito estranho porque a gente discute algumas coisas sem saber. Por que a gente quer ter o tal de lugar de fala? Por que a gente quer... não, mas eu quero falar disso, eu não quero falar... Não, cara, se você não sabe, escuta. Se eu não sei, eu escuto. Pô, vai ler um livro, sei lá e tal, e aí, tipo... Não, de novo, política não... Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à mesa, como diz meu marido, que hoje está trabalhando. Ele só vai ter a voz dele na live. Ou não. Ele vai falar assim, gente. Ele vai falar pra me ajudar. A gente tá bastante tempo sem fazer a live, então a gente vai voltar, só que como... o Bruno tá trabalhando bastante, graças a Deus. Voltaremos assim quando for necessário, né, amor? Fala aí com a galera. O pessoal acho que é meio cansado de já me ouvir, mas eu tenho que ouvir você. Você é mais bonitinha também. Eu sou bonitinha, mas eu sou mais arretada. Eu sou mais calminha. Meu marido é muito mais calminho, então ele vai ficar aqui. Como é uma brincadeira nossa, ele vai ficar... quando eu falar algumas heresias. Brincadeira, gente. Eu coloquei aqui o título da live, que o Deus de paz é o Deus que também defende. No tema de hoje, né, falando sobre Afeganistão, falando sobre o que achamos, né, amor? Sobre tudo isso. E eu vou iniciar falando que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que orar. Fazer nada é tomar um lado, como a gente sempre fala nas nossas lives. A omissão é tomar um lado, então, a partir do momento que você segue sua vida e você não lembra de quem